Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos ler. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, abençoa este momento tão precioso, Senhor, de estudo da sua palavra. Nós viemos aqui, Senhor, estudar a Bíblia, ouvir, entender o seu ensino. Fale conosco. Que o Espírito Santo, que é o professor, que é o instrutor nosso auxiliador, venha nos iluminar, nos guiar. E não só na exposição de agora de manhã, Senhor, mas também à noite, e toda essa série, e aquilo que nós já ouvimos domingo passado. Que o Senhor possa nos fortalecer nesse nosso tema, nos conduzir, nos ensinar, nos encher de sabedoria, para a glória do Senhor, para o nosso bem. E perdoa, Senhor, qualquer pecado em nossa alma neste momento, em o nome de Jesus. Nós oramos assim, damos graça em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Vamos continuar, meus irmãos. Nós estamos numa série em que nós colocamos assim esse tema, né? Um olhar para o futuro. Na verdade, o que nós desejamos aqui, nesses estudos, é mostrar o ensino da Bíblia sobre como nós podemos olhar para o que virá, olhar para o futuro, né? E o que é que nós devemos, segundo as Escrituras, esperar para o futuro, e como nós também podemos planejar nossa vida para o futuro, né? Eu disse para vocês semana passada que estamos iniciando um ano, então esse é um momento oportuno para nós tratarmos deste assunto. As pessoas geralmente elas fazem um balanço das suas vidas, do que passou, do que elas querem a cada fim e início de ano. E por isso eu quero meditar um pouco com vocês aqui nesse mês de janeiro sobre esse assunto. E nós já falamos aqui, o primeiro estudo do domingo passado, eu coloquei aqui os princípios fundamentais aqui sobre o entendimento bíblico a respeito do futuro. E o que eu quis dizer no primeiro estudo foi que nós devemos olhar o futuro dentro do propósito de Deus. Esse é o princípio cristão. E o cristão ele olha o futuro dentro daquele grande propósito divino, decreto divino, que tem a ver com a criação, com a providência e com a redenção. E para onde ele está conduzindo esse mundo, que é, na verdade, para o novo céu, para a nova terra, para o juízo final, que ele vai fazer justiça, ele vai julgar a humanidade, os anjos, e ele vai, então, estabelecer em seu Filho Jesus, que vai ser o Rei, né? O novo céu e a nova terra. Nós vimos aqui, então, que quando nós pensamos assim na nossa vida aqui neste mundo, nós temos que pensar a nossa vida inserida dentro desse grande propósito de Deus. E é assim que o cristão tem que pensar, né? Então ele tem que pensar assim: Deus tem um decreto e Deus já fez algumas coisas nesse decreto. A Bíblia é a história do decreto cumprido, do cumprimento desse decreto e das promessas de Deus. Então nós temos o Antigo Testamento, que é a promessa, o Novo Testamento, que é a consumação, que é o cumprimento dessas promessas. E nós já vimos aqui, Deus, desde Gênesis 3,15, o versículo que está bem adiante um pouquinho de nós, Deus já prometeu que iria trazer um descendente, queria libertar a humanidade do domínio da serpente, queria operar uma inimizade entre a serpente e a humanidade.
libertando a humanidade, que viria um descendente da mulher que é Cristo. E Deus cumpriu isso. Ele foi mostrando isso ao longo do Antigo Testamento de maneira cada vez mais clara. Cumpriu isso no Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele voltou para o Pai, depois de morrer na cruz, nos salvar, nos redimir, mas ele vai voltar. Então Jesus ainda não voltou. Nós podemos dizer assim, então, que na verdade nós estamos no último momento da história. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós podemos dizer que são os últimos dias. Quando a Bíblia fala assim, últimos dias, significa últimos dias mesmo. Não tem mais nada para acontecer a não ser a volta de Jesus. E o que está acontecendo agora, no outro sentido, tem muito a acontecer ainda. O que Deus está fazendo é trazendo os eleitos para a igreja através do testemunho da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Então, o cristão, ele tem que pensar assim nos planos dele, nos seus planos pessoais, dentro desse propósito divino do que Deus está realizando. Então, eu devo pensar assim, qual é o meu plano, qual é a minha vontade, o que é que eu penso para o futuro, o que é que eu espero do futuro? Eu espero do futuro aquilo que Deus determinou. Ao mesmo tempo eu vou planejando, nós vamos estudar muito isso aqui ainda nessa série, se Deus quiser, mas nós vamos planejando, nunca esquecendo, na verdade, daquele que é o planejador, que é o que decreta, que é o que vai determinar, no final das contas, todas as coisas. No segundo estudo, que foi domingo passado à noite, nós falamos dos erros, daquelas visões equivocadas que existem no homem natural, no homem que não conhece a Deus, que não conhece a Cristo, em relação ao futuro. E que isso pode contaminar também mesmo o cristão, porque o cristão não é uma pessoa perfeita. Então, ele muitas vezes ele começa a agir de maneira equivocada também. E esses estudos, e esse assim, pensamento sobre os erros, se tornam um alerta para nós. E eu disse para vocês aqui que há 3 erros quanto ao futuro que nós não devemos cometer. Primeiro, é ficar preocupados quanto ao futuro. Segundo, um erro oposto a esse, mas que é errado também, é ficarmos totalmente despreocupados quanto ao futuro, tratarmos o futuro com leviandade. E o terceiro erro é a autoconfiança. Eu falei de 2 semana passada, não deu para falar do terceiro, então o terceiro eu vou falar agora. E sobre o medo, eu disse para vocês, aquele grande texto de Jesus lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, aliás, no capítulo 7, em que ele diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, que o Senhor, Pai Celestial, alimenta os pássaros, alimenta os vegetais, sustenta os vegetais, embeleza, veste o lírio, Então não devo ficar preocupado nem com o meu alimento, nem com a minha veste, não devo ficar com medo quanto ao futuro, porque o Deus que alimenta os passarinhos e veste os lírios é o Deus que vai cuidar do meu futuro, é o meu Pai Celestial. Então o erro do homem sem Deus, ou do homem incrédulo, é que ele tira Deus, ele não acredita em Deus e ele olha o futuro sem Deus, por isso ele fica com medo. E nós cristãos devemos, irmãos, evitar isso. Mas veja, ele tira Deus. Então a grande questão, o Senhor Jesus Cristo coloca ali, o Pai, confie no Pai. Existe esse Deus que cuida de nós. Então quando nós esquecemos de Deus, nós olhamos o futuro com medo, com preocupação. O segundo erro, irmãos, é a leviandade ou a preguiça. Tem a ver com a leviandade, O preguiçoso, que ele fica deitado na rede se embalando, ele fica despreocupado, ele não se preocupa com o futuro, como se o futuro fosse seguir sem uma ação dele, sem um trabalho dele, sem um planejamento dele mesmo. Quando a Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar, não se preocupar significa, melhor dizendo, biblicamente, é que eu não vou me preocupar confiando em Deus que vai cuidar de mim. Mas não significa ser despreocupado no sentido de ser displicente, preguiçoso, deixar o tempo passar, deixar o futuro chegar, dormindo, Então a Bíblia fala, lá em Provérbios, nós lemos 2 trechos de Provérbios, vai ter com a formiga preguiçoso, porque a formiga junta o alimento para o tempo da necessidade. A formiga, que é um animalzinho irracional, ela trabalha para o futuro, ela não fica dormindo. Então vai ter com a formiga, aprende com a formiga. A Bíblia está dizendo então que nós não podemos tratar
o futuro com leviandade, com desrespeito. Isso tem a ver, irmãos, com a vida material, com a vida emocional, com a vida social e com a vida espiritual, que é a base de tudo isso, né? Quer dizer, aquela pessoa, eu disse para vocês semana passada, que o homem escarnecedor do Salmo 1, que nós até cantamos aqui o Salmo 1 ainda agora, que o sábio, o que o sábio faz? Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é um preguiçoso espiritual, tem a ver, porque ele escarnece de Deus, ele escarnece das coisas de Deus, ele não pensa na própria alma dele, e vai chegar a morte e ele vai estar totalmente despreparado. A morte é certa, né? É aquela coisa que a gente sempre diz, né? A morte é certa, a hora é incerta. Isso é uma verdade. E quando a morte chegar, o escarnecedor não está pronto para a morte, ele não está pronto para a eternidade. Então, a Bíblia ensina que existe a preocupação pecaminosa, que é aquela preocupação de você não confiar em Deus, mas isso não significa, irmãos, que nós devemos ser levianos quanto ao futuro. Nós devemos confiar no Senhor, e confiar no Senhor tem a ver com trabalhar. Essas coisas estão juntas. Trabalhar materialmente, trabalhar espiritualmente, trabalhar a alma. Vocês, por exemplo, poderiam ter ficado lá, está chovendo, né? Está chovendo, ficado lá na cama de vocês dormindo. Mas vocês vieram, né? E isso deu trabalho, não deu? O dia do Senhor é o trabalho da alma. Ah, está chovendo, eu vou para a igreja, eu vou buscar o Senhor. Então, veja, você está vindo para ouvir a palavra, você está buscando ao Senhor. Então é trabalho espiritual. O dia do Senhor é um dia de descanso, mas não é um dia de preguiça. É um dia de descanso das atividades normais, mas é um dia de trabalho da alma. Então nós, na verdade, eu estou só dando esse exemplo para mostrar para vocês o seguinte, que o trabalho, o trabalho e o planejamento é olhar para o futuro com respeito, sabendo que o futuro, eu preciso preparar o meu futuro, que se eu não preparar, o Provérbios diz lá que o muro vai cair. O Provérbio diz assim, olha o campo do preguiçoso, o muro está caído e o campo está cheio de urtiga, o campo está cheio de ervas daninhas, de mato, porque quando não se faz nada, quando se fica dormindo, a preguiça não é neutra, o mal cresce. Eu tenho que combater, eu tenho que planejar e trabalhar para o mal não crescer, porque enquanto eu estou dormindo, o mal está crescendo, o mato está crescendo, o muro está ficando velho e vai cair, né? E a minha vida não vai sair daquele lugar, aliás, vai sair, vai piorar, né? Então, tratar o futuro com leviandade é um grave perigo. E esses dois pontos aqui, meus irmãos, que nós tratamos nos últimos estudos, eles têm um elo, algo em comum, que é o quê? O homem que se preocupa é aquele que não confia em Deus, ele está tirando Deus do pensamento dele. E o homem que é leviano quanto ao futuro, que é preguiçoso, também está tirando Deus, porque Deus está dizendo, vai ter com a formiga. Olha para a criação, olha para a providência, olha que os pássaros, Deus dá comida para eles, dá, mas eles vão lá na árvore, né? Eles têm um trabalho deles. Olha para a formiga, Deus dá o alimento para a formiga, dá, mas a formiga trabalha. Então, não esqueça que o princípio de Deus é o princípio de que Deus dá oportunidades, é aquilo que nós chamamos o ganha-pão, e o ganha-pão é trabalho. Então, Deus vai me dar o pão, e Deus me dá o pão me dando trabalho, me dando dons, me dando músculos, me dando inteligência, me dando capacidades para que eu possa trabalhar. Então, quando eu não faço isso, eu estou negligenciando o princípio de Deus, que Deus está mostrando lá com a formiga, que Deus está mostrando na providência, que Deus mostra na sua palavra. Então, eu também não estou tirando Deus também de consideração. E o escarnecedor faz isso, ele escarnece de Deus, ele não cuida da alma dele, ele não cuida da vida dele, ele vai deixando a preguiça tomar conta e destruir a vida dele. Bom, meus irmãos, mas vamos adiante, né? Isso aqui foi só uma revisão, mas eu quero continuar com vocês agora falando do terceiro erro, e aí, de acordo com o nosso desenvolvimento dos argumentos, nós vamos avançando.
Vamos ler agora Tiago. Assim, antes de eu ler Tiago, eu li esse texto aqui porque ele é a base exatamente de um futuro sem Deus. Veja, a tentação da serpente é a autonomia de Eva. É dizer assim, Eva, tu não precisas de Deus. Te livra do que Deus mandou. Deus disse para não comer do fruto, né? Então, come do fruto porque Deus está errado. E Deus não é bom. Deus está mentindo para vocês. Então, Eva, viva a sua vida sem Deus. Olhe para um futuro glorioso sem Deus. Foi isso que o diabo estava dizendo para Eva, né? E Eva acreditou. E esse é o princípio da queda. Os homens vivem sem Deus. Olham para o futuro sem Deus. Tem um olhar do futuro não pelos olhos da fé, mas pelos olhos da autonomia humana, da idolatria, e eles criam deuses de acordo com o seu pensamento. Isso nós vemos na preocupação, isso nós vemos na preguiça, que ambos os casos os homens não estão esperando, confiando em Deus. Mas também nós vamos ver isso na autoconfiança agora. Vamos olhar Tiago, capítulo 4, versículo 13. Né? Abra sua Bíblia lá, por favor. Tiago, capítulo 4, versículo 13. E agora, vós... Esperar os irmãos achar. Tiago capítulo 4, versículo 13. Diz assim: E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vejam, meus irmãos, aqui eu quero tratar da autoconfiança. A maneira de olhar para o futuro, o terceiro erro, nós já vimos, né? O primeiro erro é a preocupação, o segundo erro é a preguiça, ou a leviandade, e o terceiro erro é a autoconfiança. Este homem aqui, nós não podemos dizer que ele é um preguiçoso no sentido material, né? Porque Tiago está dizendo aqui que ele, no versículo 13, é alguém que planeja, vamos passar lá um ano, finalzinho do verso 13, contrataremos e ganharemos. Então é alguém que vai estar fazendo um plano, ele não vai ficar dormindo, né? É diferente aqui lá do preguiçoso de Provérbios. Ele vai trabalhar, ele faz um plano, ele vai contratar e ele vai ganhar dinheiro. E ele faz o plano para um ano. Então, para esse ano. Então, é como alguém que começou agora 2023 e disse assim, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, no final do ano eu vou estar com um valor aí, que eu vou me empenhar para conseguir esse dinheiro. Tá? Então, essa pessoa, no sentido lá, pelo menos material, né? Ainda que no sentido espiritual, todos aqueles que negligenciam a Deus são preguiçosos espiritualmente, mas pelo menos no sentido material, não se trata aqui de um preguiçoso, mas de uma pessoa que, veja, ele diz, eu vou passar um ano em tal cidade. Veja que diz, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Então nós vamos trabalhar naquela cidade.
E lá naquela cidade nós vamos passar 1 ano e contrataremos e ganharemos. O que falta aqui? O que está faltando em todos esses planos para o futuro, né? Essa pessoa, ela está olhando para o futuro, mas o que está faltando aqui nela? Ela está dizendo, nós vamos para essa cidade, nós vamos passar lá 1 ano, nós vamos contratar e nós vamos ganhar. O que está faltando aqui? Essas pessoas não mencionam que se Deus quiser. Tiago, ele vai dizer mais adiante um pouquinho, ele vai dizer assim para nós: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. A primeira coisa que Tiago nos chama a atenção é que nós desconhecemos o futuro. Então, o fato de nós desconhecermos o futuro já deve nos tornar humildes. Eu não sei o que vem amanhã. Aí ele pergunta assim: o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: vocês não sabem o que vem amanhã. Primeira coisa, vocês não conhecem o futuro. Depois, quando vocês estão sendo pessoas imprudentes, primeiro, porque vocês não conhecem o futuro, e segundo, porque vocês estão negando o que vocês são. Vocês são como um vapor. Vocês são pessoas que aparecem por um pouco e depois se desvanecem. É como aquele vapor que está ali, mas se desvanece rapidamente, desaparece, não existe mais. E assim são vocês. A vida de vocês é frágil. A vida de vocês, ela é assim. Você pode pegar uma inflamação, você pode ter uma infecção e a pessoa morrer de uma hora, bem rapidinho. Quantas pessoas, por exemplo, na pandemia, né? Mas não é só pandemia. Isso aí acontece o tempo todo, mas quantas pessoas estavam bem numa semana, irmãos, e morreram quando pegaram essa maldita doença, né? Então, a vida é assim, nós não sabemos o futuro. Eu lembro muito bem que início de 2020, aqui na nossa região pelo menos, e no Brasil, ninguém pensava que iria acontecer isso. Nós temos, meus irmãos, eu até deixei de ver os números, mas eu acredito que se aproxima de 700 mil mortos no Brasil, por causa da pandemia, né? Quem poderia imaginar uma coisa dessa início de 2020? Então, nós todos conhecemos, acredito que vocês todos conhecem, pessoas que perderam entes queridos, amigos, todos nós aqui conhecemos alguém ou que morreu ou que perdeu alguém. E quem poderia dizer isso? Que depois aí de 2023, essas 700 mil almas estariam já mortas. E, irmãos, isso é uma coisa que ninguém esperava, mas faz parte tanto da imprevisibilidade do futuro, que é a primeira coisa que Tiago diz aqui, e segundo, da fraqueza de nossas vidas, de que nós somos passageiros. Então, a humildade, ela nos faz olhar o seguinte, ela nos faz olhar para o futuro como algo incerto, que nós não conhecemos, e como a nossa vida, em segundo lugar, olhar para a nossa vida como algo muito frágil, que nós podemos morrer a qualquer momento. E nós vamos morrer, e a nossa vida é curta. O que são 70 anos, 80 anos, 100 anos? Não é nada, né? Então nós vamos morrer. Aí Tiago, porém, ele não para nisso. Ele diz no versículo 15, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, fazemos isto ou aquilo. Quando Tiago fala isso, ele coloca o futuro e as nossas vidas na mão do Deus soberano. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte, olha, vocês têm que lembrar que o futuro é Deus que determina. É se Ele quiser. Ou seja, eu não sei o futuro, mas Deus não só sabe o futuro, como na verdade Deus decretou o futuro. Não é como uma previsão que Deus olhou e Deus
sabe já por antecipação o que vai acontecer. Não é isso, não. É que Deus já decretou. É claro que Ele sabe o que vai acontecer, evidentemente. Ele conhece todas as coisas. Mas quanto ao futuro, não é simplesmente um pré-conhecimento, mas um decreto, uma determinação. Vai acontecer o que Deus quer. Ele está dizendo aqui, se Deus quiser. O futuro pertence a Deus. Segundo lugar, e nesse futuro está a minha vida frágil. Porque Ele diz, e se vivermos, porque eu sou mortal, porque a minha vida é frágil, então eu digo, este ano, se Deus quiser, farei isso, isso e isso. E se eu viver mais este ano, farei isso, isso e isso. Significando que tanto o futuro como a minha própria vida, a minha existência e a minha morte estão nas mãos de Deus. De maneira, meus irmãos, de forma que o erro fundamental das pessoas do versículo 13, que Tiago ele está aqui repreendendo, é que elas dizem, vamos para tal cidade, vamos passar um ano, vamos contratar, vamos ganhar, como se elas tivessem, em primeiro lugar, completo conhecimento e controle sobre o futuro e completo poder sobre as suas próprias vidas, e elas não têm. Porque tanto uma coisa como a outra coisa estão nas mãos de Deus. Então essas pessoas deveriam dizer, se Deus quiser, e se eu viver, eu farei isso e eu farei aquilo. Veja que ele não diz, não planeje. Ele está dizendo, planejem, mas digam, se Deus quiser. Ou seja, irmãos, o problema não está no planejar, o problema não está assim, eu não vou planejar o meu futuro. Nós temos que planejar o nosso futuro, evidentemente. Nós temos que ter um caminho, nós temos que ter uma meta, nós temos que seguir o exemplo de Deus. Eu não quero me antecipar, eu ainda vou falar sobre isso, mas eu já quero aqui chamar a atenção dos irmãos que o problema aqui não está em planejar, o problema está em planejar tirando Deus, entende? Ele planeja como se ele tivesse. Essa é a soberba, essa é a autoconfiança, e essa é a presunção que ele vai falar no versículo 16, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória total como esta é maligna. Então é como se eu pudesse, sem Deus, controlar o futuro e a minha própria vida. Nós voltamos para Gênesis 3, é como se eu fosse realmente dono do meu nariz, dono da minha existência, como se eu fosse autônomo, como se eu não precisasse de Deus, então eu não preciso pensar se Deus quiser e nem preciso pensar na minha própria mortalidade e a fato da minha vida ser tão frágil. Eu tenho absoluto controle sobre o futuro e eu tenho vida e eu tenho poder sobre a minha vida. É claro que isso é loucura, mas isso é o que os homens fazem. Eles vivem assim e eles agem assim, planejam assim e veem o futuro assim. Então, meus irmãos, é a autoconfiança. Então, mais uma vez, nós percebemos o que é aqui, meus irmãos. Nós percebemos que na autoconfiança, as pessoas, elas tiram Deus também. Então, o homem que se preocupa, eu queria que vocês guardassem isso. Vamos fazer uma recapitulação aqui. O homem que se preocupa, ele tira Deus do pensamento dele. O homem preguiçoso, ele tira Deus do pensamento dele. O homem autoconfiante, ele tira Deus do pensamento dele. Esses três tipos de pessoas, esses três tipos de atitude, às vezes essas atitudes estão mescladas, né, de uma forma ou de outra, na mesma pessoa, né? Mas as três atitudes mostram desprezo a Deus, tiram Deus do raciocínio, da meditação, dos planos, olham o futuro sem Deus. Então, o homem que se preocupa, ele não acredita que Deus vai alimentá-lo e vai vesti-lo. O homem que não trabalha, não acredita no alerta de Deus, que diz para ele assim, eu te dou ganha-pão para que tu trabalhes, e planejes, e cuides do teu futuro. Ele não acredita em Deus. E o homem autoconfiante não acredita que Deus, ele dá a vida e decreta o futuro. Então, os três tipos de pessoa, ou as três tipos de atitudes, elas desprezam e elas não acreditam em Deus, elas não confiam em Deus. Isso nós temos que evitar. Esses três tipos de atitude, meus irmãos, elas desconsideram o princípio do nosso primeiro estudo, ou seja, que Deus tem um decreto, que Deus é o Criador, provedor e Redentor, e que Ele está realizando esse decreto
sem falha e que tem coisas que ele já fez e que eu tenho que estudar o que ele já fez, inclusive a vinda de Cristo, tem coisas que ele está fazendo e tem coisas que ele fará, né? E que eu preciso inserir a minha vida dentro dessa soberania, desse projeto eterno de Deus, e não posso esquecer isso, e que será loucura para mim olhar para o futuro esquecendo isso. Qual é o resultado de uma pessoa que vive planejando o futuro e esquece desse grande decreto eterno, desse propósito eterno em Cristo, que no final é trazer um novo céu, uma nova terra, é reinar e é ser glorificado no seu povo? É Apocalipse 21, em que ele vai habitar com o seu povo vai habitar com ele na Nova Jerusalém, Jerusalém vai descer, vai haver um novo céu, uma nova terra, enfim, tudo aquilo que a Bíblia diz. Qual é a consequência na vida de um homem que esquece disso? Isso eu posso ilustrar com Lucas, irmãos. Vamos ler agora, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Que é uma parábola muito importante que o Senhor Jesus Cristo contou a respeito da, digamos assim, a confiança ou a preocupação nas riquezas. Lembra que o Senhor Jesus Cristo diz lá no texto que ele fala para nós não nos preocuparmos, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Mas aqui ele contou uma parábola. E diz assim, e disse-lhe, Lucas capítulo 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha só que princípio, né? A vida do homem não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aí Jesus diz, né? Disse-lhe aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Né? E ele diz lá no versículo 29, não pergunteis pois que é vez de comer, o que é vez de beber, nem andais inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. E o princípio é, 31, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Preste atenção, meus irmãos. Eu quero que vocês coloquem o nosso olhar para o futuro, não meramente como olhar para o futuro dessa nossa vida passageira, mas um olhar para o futuro em termos do reino. Jesus coloca aqui duas coisas. Quando Jesus dá essa ilustração aqui da parábola, Jesus está dizendo assim: olha como o homem ímpio vive. Olhem como as nações do mundo, os homens sem Deus vivem. Esse que ele está falando no versículo 30. Eles vivem olhando para o futuro sem considerar a própria alma, sem considerar o reino de Deus, sem considerar as grandes questões espirituais, sem considerar tudo aquilo que nós falamos no primeiro estudo, ou seja, que o homem caiu e que Deus, até a queda Deus decretou,
mas Deus determinou também salvar um povo por seu Filho, e que Ele vai trazer um novo céu e nova terra, o reino, o reino. Então Jesus diz aqui, não fiquem preocupados, pequenino rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Então ele diz no versículo 33, olha o que ele diz mais no versículo 33, vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca se acabem, aonde não chega ladrão e traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus está dizendo, em vez de vocês serem avarentos, sejam desprendidos, sejam generosos, sejam pessoas dispostas a servir o próximo, porque vocês devem entender que o que importa é o reino. E vocês não devem viver para essa vida aqui passageira, juntando tesouros que a traça vai destruir, que os ladrões vão roubar. Jesus está falando que o homem que esquece do reino, que o homem que vive como se não existisse Deus, que é os 3 erros lá que eu mostrei para vocês, e como se não existisse esse grande decreto de Cristo, em que Deus está cumprindo em Cristo e através da igreja, e de que Ele vai consumar trazendo o seu reino eterno quando Jesus voltar, o homem que esquece isso é louco. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que Jesus está dizendo no versículo 20, louco, esta noite vão pedir a tua alma. Que tens preparado? Para quem será? Tu tens ajuntado tesouro na terra, tu tens vivido desprezando o reino, desprezando a tua própria alma. Tens visto o futuro, tens olhado o futuro, tirando o mais importante, que é Deus e o seu decreto e o seu reino. E tu vais encerrar a tua vida na loucura. Porque tu vais encerrar os teus dias, chegando então àquele ponto mais terrível que um ser humano pode chegar, que é, eu vou entrar na eternidade como miserável. Como miserável. Eu vou passar para o outro lado, não tendo nada do outro lado, porque eu só acumulei tesouros aqui nesse lado, nessa vida que Tiago diz que é um vapor. Então eu passei a minha vida toda só para esse mundo. Isso é a essência da loucura. Isso é a tentação de Gênesis 3, meus irmãos. Por isso que as pessoas se tornam assim, então, nessa vida egoístas, avarentas, perversas, que não olham para o próximo, porque elas vivem uma vida mesquinha, em que elas vivem para si, para esse mundo, e elas olham o futuro só nesse pensamento enlouquecido sem Deus. O que a Bíblia está dizendo é, não faça isso. E eu estou dizendo para meus irmãos aqui nesta manhã, não vivam assim, não deixem isso contaminar vocês. O mundo lá fora, as nações, e todas as ideologias, todas as ideias desse mundo levam a essa loucura, né? Essa loucura de viver para o presente, de não entender o reino que virá, né? Inclusive, só para ilustrar, irmãos, o que aconteceu domingo passado lá em Brasília, aquele quebra-quebra, aquela vergonha, muita gente entrando lá com Bíblia na mão, falando de Deus, cantando hino, não são nada de Deus, não são nada de cristãos, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Inclusive aquilo ali é uma ilustração da loucura que leva as pessoas a depredar, a não respeitar a autoridade, a fazerem mal, porque elas querem o reino aqui. Toda aquela gente lá que entrou nos 3 poderes fica dizendo, nós conquistamos. É isso, é esse o princípio, entende, irmãos, do mundo, de dizer assim, o nosso reino é aqui. Esse é o que eles têm mesmo, é aqui. E esses fanáticos que entraram lá, na verdade, foram todos presos com uma ilustração do que é essa loucura, meus irmãos do mundo. Estou só falando isso para dar uma ilustração para vocês. E olha aí, hein? Isso em nome de Deus, isso em nome de Cristo, muitas vezes. Isso em nome do evangelicalismo no Brasil, que é uma vergonha, né? Que nós temos que reprovar e que condenar esse tipo de coisa. Mas vejam, o que acontece aí? Isso é só uma ilustração daquilo que está no mundo, daquilo que permeia, meus irmãos, esse mundo, das pessoas que... Aqueles atos, por exemplo, de Brasília, teve planejamento, teve ação, teve um olhar para o futuro, teve vamos conquistar tal coisa. Mas é o princípio, meus irmãos, sempre, da loucura, da maldade,
da perversidade, do esquecer que a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança não está aqui. A minha esperança, eu vivo para além dessa vida, eu vivo para além túmulo. Eu quero ser rico, mas não é rico aqui, é rico lá. É saber que o reino está sendo operado, mas não é pelas armas, não é pela força política, mas é o reino. Lembra de Pedro, que Pedro pegou a espada, quis conquistar o reino pela espada? Jesus diz: embainha a tua espada, porque eu vou beber o cálice do meu Pai, e o meu reino, na verdade, ele está dizendo, vem pela cruz, vem pela pregação do Evangelho, vem pelo poder do Espírito Santo, não vem por esses meios idolátricos, perversos dos homens ímpios. Não vem como este homem aqui que disse, veja o que ele diz no versículo 18, vamos ler, leia comigo, que ele disse: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Ou seja, só esse mundo, só essa vida. Olha, eu tenho muitos mantimentos, então eu vou fazer depósitos maiores e vou dizer para a minha alma: descansa, come, bebe e folga. Peraí, a alma precisa disso? Essa é a riqueza da alma? É isso que essa riqueza realmente que nós temos, irmão? Não, o Senhor diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens? Tens riqueza da alma? Não. Tu és um miserável, porque tu olhas o futuro e tu vês o futuro só na perspectiva dessa vida passageira, das tuas necessidades passageiras, desconsiderando totalmente o reino de Deus, desconsiderando totalmente a maior necessidade da tua alma, que é te acertar tuas contas com Deus, que um dia tu vais ter que prestar contas com Deus. Irmãos, aqui eu quero lhes apresentar nesta manhã que o olhar cristão para o futuro é diverso do olhar das nações. Vejam, é preciso nós estabelecermos também hoje que as nações têm um olhar equivocado. Versículo 30, vamos ler o versículo 30? Porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. As nações, os gentios, os pagãos, os filhos de Adão, os filhos de Caim, eles vivem só para essas necessidades materiais. Eles planejam para essas coisas e eles desconsideram o Pai, eles desconsideram o reino. Mas Jesus diz no versículo 32: não tem mais, ó pequeno rebanho. Por quê? Porque o Pai agradou dar-vos o reino. Veja só, irmãos, onde é que está a base de toda a nossa falta de temor? É que o Pai se agradou de dar-nos o reino, né? Ele disse, ele determinou nos dar o reino em Cristo Jesus. Acabou o medo, acabou a preocupação, acabou o olhar para o futuro com preguiça, com medo ou com autoconfiança. Estão os três erros, né? Mas eu vou olhar para o futuro, eu vou planejar o meu futuro na perspectiva lá de que tudo que eu fizer é buscando o reino acima de todas as coisas, olhando para o futuro. Irmãos, eu quero avançar mais um pouquinho esse nosso pensamento agora, entrando no outro tópico ligado a esse, né? Ligado a esse pensamento que eu acabei de dar para os irmãos. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês os três erros, para nós fazermos uma comparação, e aí nós podemos avançar. Eu tenho alguns minutos ali ainda, e nós vamos começar agora, e à noite eu vou continuar, se Deus quiser. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Dentro do plano divino, o que Deus está operando? O que Deus está fazendo? Qual é o objetivo de Deus? Deus está seguindo tudo para chegar lá. O que Deus quer, afinal de contas? Vamos olhar agora para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
E nós temos este grande versículo que vocês conhecem muito bem. Versículo 28 e junto com 29. É do 28 ao 30, melhor dizendo, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Irmãos, vamos pensar aqui, olhando para esse texto, em primeiro lugar. O apóstolo Paulo, ele fala que Deus está operando o bem dos que amam a Deus. Versículo 28. Que ele está nos fazendo conforme a imagem do seu Filho. Versículo 29. E que ele vai nos glorificar. Versículo 30. Vocês estão percebendo aí? Então tem três coisas que Paulo ele diz que Deus está operando e que isso é o seu propósito, né? Porque ele diz assim: sabemos que todas as coisas, sem exceção, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe aquele propósito que eu falei semana passada? Pois bem, Paulo está dizendo o seguinte aqui. Paulo está dizendo que Deus tem um propósito de fazer o bem àqueles que o amam. Tá? Agora, o que é esse bem? Eu pergunto para vocês, meus irmãos, o que é o bem que Deus tem o propósito de operar na vida daqueles que o amam? O bem é fazê-los conforme a imagem do Filho. No versículo 29, então, ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Veja que esse propósito e essa predestinação, ela tem um alvo muito específico, que é para que eles sejam conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E que esse bem, então, que é a imagem de seu Filho, é a glorificação. Porque ele diz no versículo 30, e aos que predestinou, lá, que é o propósito dele lá, que tem um propósito eterno para todas as criaturas, mas para os eleitos ele tem uma predestinação, quer dizer, que ele tenha um alvo para eles. E aos que predestinou, a esses também chamou. Isso acontece na história da vida deles, né? O evangelho chega a eles, eles são chamados. E quando eles são chamados, eles são o quê? Justificados. No momento que eles creem no Senhor Jesus, eles são justificados. E aos que justificou, a esses também ele o quê? Glorificou. Ele glorifica. Então, essa glorificação é no final. Então, veja o que Paulo está dizendo aqui, que Deus está nos fazendo o bem. E o bem é nos tornar conforme a imagem do seu Filho. E esse bem é a glorificação final. Isso significa que quando nós estivermos lá no céu, a obra terá sido consumada e nós seremos glorificados. O que é ser glorificado? É que lá nós estaremos conforme a imagem de seu Filho, ou seja, a imagem do Filho terá sido restaurada em nós. Lembra de Gênesis 2? Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. O que aconteceu na queda? Essa imagem, essa semelhança, ela foi desfigurada. O homem não perdeu totalmente, é bem verdade, mas ela foi manchada. Então o homem perdeu o seu brilho, perdeu a sua glória, perdeu a imagem de Deus, tornou um ser miserável, decadente, né? Mas na
volta do Senhor Jesus, os eleitos, os predestinados, eles vão ser glorificados, eles vão ter a imagem de Deus, de Cristo, restaurada plenamente na vida deles. Agora, o que é a imagem de Deus? Entre outras coisas, quando a Bíblia diz lá em Gênesis 2, que os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, podemos dizer que, em essência, é que os homens são representantes de Deus. Que os homens espelham Deus. Os homens não são deuses, mas os homens eles foram criados para manifestar Deus, para manifestar a sua glória. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz em Coríntios, na carta aos Coríntios, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, esse é o cristianismo. Só que aqui na nossa vida, irmão, nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós não brilhamos como deveríamos brilhar. Jesus já disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo e que nós devemos crescer nisso para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem quem? O Pai que está nos céus. Então nós vamos sendo restaurados. A santificação é esse processo em que a imagem, a glória de Deus vai sendo cada vez mais refletida na nossa vida, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Nós vamos ser como parecidos com Deus, nós vamos crescer em amor. Por isso que João diz muito lá na sua carta, Deus ama, Deus é amor, amem. Paulo diz que Cristo se humilhou e veio para servir. O próprio Jesus diz, eu vim servir, eu vim lavar os pés, lavem os pés uns dos outros. Ou seja, se pareçam com Cristo, se pareçam com Deus. Não sejam como Adão e Eva, que eram autônomos, e logo Adão acusou Eva e começou a oprimir Eva. Isso é de Adão. Vocês têm que ser pessoas que se pareçam com Cristo. Cristo é o homem perfeito. Cristo é o homem que veio manifestar o que Deus quer que seja o homem. O que é a verdadeira humanidade? Irmãos, essa humanidade que está aí, e nós ainda aqui, mesmo redimidos, ainda não é humanidade. A humanidade caída não é humanidade, é a humanidade caída. É a humanidade desfigurada, é a humanidade miserável, é a humanidade condenada. Nós somos redimidos, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós nascemos de novo, mas mesmo nós, nesse processo, nós estamos ainda no processo, nós ainda não chegamos na glorificação. Mas o alvo de Deus, vejam só que coisa, o alvo de Deus, e isso vai acontecer na vida de todos os predestinados. Isso aqui Paulo não deixa dúvida, a linguagem de Paulo aqui é o seguinte, que quem ele predestinou, ele vai glorificar. Então, o alvo de Deus para todos esses eleitos predestinados é que eles sejam glorificados no final. Isso vai acontecer. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é isso. Você, meu irmão, você, minha irmã, cristão, cristã, você tem que entender que o seu olhar para o futuro sempre tem que ser nessa perspectiva dessa glorificação final. Essa glorificação final você tem que colocar lá na frente, como seu futuro. Veja, o meu futuro, o que é que eu quero, o que é que eu espero no futuro meu, como cristão, como filho de Deus, é a glorificação. É que lá no final eu brilhe para a glória de Deus. Eu resplandeça a imagem perdida em Adão, que está sendo construída agora, mas que foi perdida lá atrás, mas que vai se consumar na sua plenitude só no futuro. Então, esse é o meu alvo. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, e aí eu vou voltar para o versículo 28. E quando o apóstolo Paulo ele fala aqui, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Vamos juntar o Tiago com Paulo. O que Tiago diz? Eu falei para vocês há pouquinho. Tiago, ele diz para nós não planejarmos, ele diz isso? Não, ele não diz isso. Ele diz que nós temos que planejar dizendo se Deus quiser. E o que Deus quer, irmã Carol? Mas o que ele quer segundo o versículo 28? Diga lá, Carol. Fui direto com a Carol, né? Mas... Que a gente contribua para o bem. Ele quer o quê? O nosso bem. E posso fazer a pergunta para mais um aqui? Você não fica nervoso, não?
Irmã Silvana, que é uma boa aluna. Irmã Silvana, qual é o nosso bem, irmã Silvana? O que você acha? Glória de Deus. Né? Irmãs, eu não gosto de fazer isso, mas eu quis fazer isso hoje, tá? Vamos lá. Prometo que eu não vou fazer muito, mas eu vou fazer. Então, irmãos, vejam só que coisa. Ele está dizendo o seguinte aqui. Aqueles que são chamados para o seu propósito, o propósito é o bem, e o bem é a glória de Deus. Isso significa, casando Paulo com Tiago, que quando eu faço um plano, e aquele plano dá tudo errado, é para o meu mal? Não, para o meu bem. É porque Deus sabe que se aquilo desse certo, se eu planejasse e acontecesse aquilo, e aquilo seria para o meu prejuízo, para o meu mal maior. Qual é o meu mal maior? É que eu não chegue lá. É que eu não, aquilo está fora do propósito divino para o meu bem. Então, tudo que está fora do propósito divino para o meu bem, ou que vá, vamos dizer assim, me prejudicar no sentido do meu bem maior, que é chegar lá no final, Deus não vai deixar acontecer. Deus não vai deixar acontecer. Hã? Vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Às vezes pessoas planejam casar, né? Vou dar um exemplo prático. Eu quero me casar com aquela pessoa. Tá? Eu vou dar esse exemplo para ilustrar qualquer outro exemplo. Tá? O que a Bíblia diz? Não entreis em julgo desigual com os incrédulos. Não é isso que a Bíblia diz? Então a Bíblia diz assim, ó, tem um julgo, né? Tem uma junta ali. Você não pode colocar um animalzinho pequenino junto com um animal grande. É um julgo o quê? Desigual. Você tem que colocar igual. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você, cristão, deve casar-se com alguém que tenha a mesma fé, vá para o mesmo lugar, que contribua. É um julgo igual. Tá? Então vamos dizer que um irmão, uma irmã, ele queira casar com alguém. Pode acontecer duas coisas. Esse irmão ou irmã, no momento da vida dele, até de fraqueza espiritual, ele começa a olhar para uma pessoa que não é cristã. Ou ele olha para alguém que parece cristão, mas não é. E que lá na frente vai trazê-lo um prejuízo. Irmãos, casamento é a relação mais íntima que existe. É a relação mais íntima que existe. Não é? Então, pode acontecer que ali Deus, então, quebre aquele propósito que a pessoa estava almejando tanto, desejando tanto para aquele casamento. E aí Deus diz, não, vai dar tudo errado. O que é isso? No momento que acontece, então, aquela vamos dizer assim, o desfazer do plano, a pessoa pensa assim, que aquilo é mal, que aquilo é ruim. A pessoa sofre, a pessoa chora. Mas o que a Bíblia diz? Versículo 28, vamos ler de novo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Então, por exemplo, estou dando exemplo prático aqui. Pensou em casar com alguém e não deu certo. Pode ter certeza que se ali é um filho de Deus, é para o bem. A pessoa pode ficar muito triste. A pessoa às vezes gosta daquela outra pessoa. Mas é para o bem. E outra coisa, irmãos, isso eu estou dando um exemplo, mas isso se aplica a toda a nossa vida. Então, um negócio, como o Tiago diz, vamos pensar em Tiago, deu exemplo de Paulo do jogo desigual, mas vamos pensar em Tiago, né? Tiago, ele diz negócios, vamos lá para tal cidade, e vamos fazer isso e aquilo, aí diz, se Deus quiser. Às vezes a pessoa planeja um negócio e dá tudo errado. E ela fica triste. Mas aquilo, Paulo diz aqui, é para o bem maior. E eu quero encerrar, já acabou ali meu tempo, mas eu quero deixar mais um exemplo, que é alguma coisa bastante dramática. A doença, irmãos. A doença, a enfermidade. Quem é que quer ficar doente? Não é isso?
Quem quer ficar doente? Quem quer ter uma enfermidade? Mas a Bíblia, você pode ler a Bíblia não promete saúde perpétua para os filhos de Deus, não promete. E na história apostólica, por exemplo, nós temos exemplos de Paulo, que ele diz que tinha um espinho, né? Que talvez isso fosse uma doença. Ele fala em Gálatas que ele chegou lá com alguma questão nos olhos e que os Gálatas eles cuidaram de Paulo, receberam Paulo e tudo. Então, fora exemplo no Antigo Testamento, o grande exemplo de Jó, que perdeu tudo, adoeceu, ficou numa situação terrível. Irmãos, como é que nós podemos entender essas coisas a respeito da doença, da dor, do sofrimento? Que a Bíblia, Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições. Como é que nós podemos entender? Olha, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei sobre a minha vida, sobre a minha morte, sobre a minha saúde, sobre a minha doença, sobre o casamento ou não casamento, sobre a prosperidade material ou não prosperidade material. Eu não sei, mas eu sei uma coisa, irmãos, e eu quero dizer isso para vocês, que nós temos que olhar tudo isso dentro daquele grande quadro do propósito de Deus que finaliza com isso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Bom? E hoje à noite nós vamos avançar nesse pensamento. Bom, mas eu queria que vocês guardassem isso para o seu consolo, para o seu fortalecimento, para o seu olhar para o futuro dentro dessa verdade bíblica consoladora. Jesus, Deus está operando em nós a imagem do seu Filho, a glorificação, para a glória dele. Amém. Vamos orar, vamos pedir que ele nos abençoe. Senhor, obrigado porque nós podemos, nesta manhã, estudar, Senhor, a sua palavra e tem misericórdia de nós. Nós oramos para que o Senhor Espírito Santo, ele venha nos conduzir nesses estudos, nessas nossas meditações, para que cada vez mais nós possamos, Senhor, nosso Deus, crescer nessa compreensão do futuro como algo que nós não precisamos temer, mas que nós precisamos sim planejar com fé, esperando no Senhor, caminhando dia após dia. Oramos e pedimos para que o Senhor opere na nossa vida, Senhor Deus, essa sua obra, cada dia, que tudo que aconteça seja para contribuir para o nosso bem, para a sua glória. E que nós possamos crescer nessa esperança, nessa paciência, nessa fé. E viver, Senhor, cada dia, sendo consolados por essa verdade no Senhor Jesus. Faz isso, Senhor. Que o seu nome seja cada vez mais glorificado. Em o nome de Jesus. Amém.